duas aulas que nós tivemos na segunda-feira, eu falei para vocês sobre função seno, né? Defini o que é função seno, mostrei que ela é periódica, mostrei como se calcula o máximo, o mínimo e o período, e quando é máximo e quando é mínimo, né? Tudo isso aí nós vimos na aula passada. Então, professor, você demorou 2 aulas para ministrar só o conteúdo de função seno. Vai ser mais 2 para função cosseno? Na verdade, vai ser 2, sim. 2 minutos para ministrar a função cosseno. Por quê, professor? Porque, na verdade, tudo aquilo que se aplica à função seno se aplica à função cosseno. A chamada cossenoide é uma variação da senoide, uma variação muito simples, que eu vou mostrar para vocês. Ó. Então, ó, deixa eu já o GeoGebra aqui aberto. Observem aqui, ó, que se eu colocar bem aqui a função cosseno para vocês, ela é basicamente a senoide, só que com uma translação para a direita, né? Ou para a esquerda, tanto faz. Você percebe que a senoide antes passava pelo eixo Y no 0, agora passa pelo 1, ó. Tudo bem? Então, ó, se eu colocar bem aqui, vamos lá. Olha aqui. O nosso objetivo de hoje é trabalhar um pouco melhor a função cosseno, né? A ideia é aplicar, né, a ideia que nós estudamos de função seno para entender função cosseno. Exato, Gisela. Não sempre. A cossenoide começa sempre no máximo, mas nem toda função cosseno começa sempre no máximo. Porque, olha isso aqui, ó. Se eu fizer isso daqui, se eu diminuir um pouquinho o D e aumentar um pouquinho o A, observe aqui, ó, que ela não começa mais no máximo. Ok? Isso aqui é o que nós chamamos de cossenoide original. A cossenoide é a função f de x igual a cosseno de x. Qualquer variação no A, no B, no C ou no D vai alterar a cossenoide original. Beleza. Então, olha só, função cosseno, assim como a função seno, é uma função que associa cada número real x ao seu cosseno. F de x, ó, aqui, ó. Se antes era f de x igual a seno de x, agora é f de x igual a cosseno de x. E eu tinha falado para vocês, né, lá na aula da semana passada, que para qualquer x real, f de x igual a cosseno de x, que é igual a cosseno de x mais k vezes 2π. Ou seja, é igual a f de x mais k vezes 2π. Então, isso significa que a função cosseno, ela é periódica, óbvio, né? Já acabei de mostrar o gráfico, já deu claro para ver que ela é periódica, né? E é importante você, aluno, lembrar do cosseno de π sobre 6, π sobre 4, π sobre 6, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π e todos os outros simétricos. Você não vai chegar até aqui, função, para morrer na praia tentando calcular cosseno de 5π sobre 6. Isso aí era uma habilidade lá do capítulo 2, ok? Eu avisei a vocês que só se pode entrar no capítulo 4 depois de ter dominado o capítulo 2. Tudo bem? Bom, aqui eu mostro que a função ela é periódica, porque para qualquer x real, cosseno de x é igual a cosseno de x mais 2kπ. O domínio é os reais, assim como o contradomínio, e assim como a função cosseno, do mesmo jeito, a imagem dela é um intervalo menos 1, 1, certo? Então, aqui, ó, f é uma função par, pois para todo x pertencente aos reais, cosseno de menos x é cosseno de x. Olha aí, ó, a cossenoide original. Como a Gisela acabou de falar, ó, a cossenoide original ela já começa no máximo, ó, porque cosseno de 0 é 1, ok? Aí começa no máximo. Aí ela desce até o π menos 1 e depois sobe de novo.
Professor, a cossenoide ela é diferente da senoide. Em formato, pode ser, Mas, olha só, ela dá uma volta completa em 2π. O período dela continua sendo 2π. E ela vai de 1 a -1. A imagem dela também é -1, 1. Ou seja, apesar da curva parecer diferente, o estudo da curva continua o mesmo. O período continua 2π, a imagem continua -1 a 1. Professor, o senhor está dizendo então que da cossenoide é possível obter a senoide? Observe aqui no GeoGebra que se eu movimentar um pouquinho para esquerda, para a direita, a cossenoide, ela vira uma senoide. Tá vendo aí? Virou uma senoide, começando em 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. Ou seja, professores, então quer dizer que o gráfico é a mesma coisa? Não necessariamente. Se você tem essa função aqui, deixa eu colocar bem aqui de vermelho, f de x, um exemplo, f de x igual a 2 vezes seno de x. Esse gráfico aqui não é igual a g de x igual a 2 vezes cosseno de x. Se eu quero fazer a senoide parecer com a cossenoide, eu tenho que alterar ela. Eu não posso só chegar e dizer que seno é igual a cosseno. Isso não é verdade, vocês sabem disso. Seno de 30 é diferente do cosseno de 30. Seno de 90 é diferente do cosseno de 90. Então, você não pode chegar e dizer que os gráficos são exatamente iguais. Um gráfico é uma modificação de outro. Tudo bem? Professor, então qualquer função pode ser igual a qualquer outra função? Não. Você não pode fazer uma função do primeiro grau se tornar uma função do segundo grau. Não dá para fazer isso. Ok? Então, existem situações e situações. Tudo bem? Até aqui alguma dúvida? Entenderam aí o princípio da função cosseno? Que na verdade é a mesma coisa da função seno? Eu entendi, só que acabei de lembrar de uma coisa que, tipo assim, da relação fundamental de cosseno ao quadrado, eu fiquei pensando, como é que fica no gráfico se fosse cosseno ao quadrado? Aí é o seguinte, deixa eu botar bem aqui para você ver, Essa função do jeito que ela está aqui é essa daqui, Mas eu posso alterar ela. Se eu colocar bem aqui, quadrado, Opa. Não deu certo, peraí. Deixa eu ver se eu consigo botar só assim. Cosseno de x. A função cosseno de x é essa, né? Normal. Agora, se eu colocar cosseno ao quadrado, aí ela fica isso, ela sobe, porque se tornam todos os valores positivos. Ok? Saciou sua dúvida aí, André? Saciou, valeu. Mas a estrutura dela continua a mesma. Deixa eu ver aqui. O período dela também muda, O período dela passa a ser, desceu, subiu. O período dela passa a ser π, O período é reduzido à metade. Bom, aqui, assim como na cossenoide original, na senoide, desculpa, o B modifica a amplitude, ou seja, ele modifica a distância entre os picos, né? E o C continua movimentando o período, Então, galera, se eu colocasse bem aqui, a senoide, voltar aqui para a senoide original, a cossenoide. Aqui, olha só, percebam aqui que se eu vario o B, mais uma vez, do mesmo jeito da função seno. O que varia aqui, é somente a amplitude, ok? Só amplitude. E o C, o período. Enquanto que o A e o D são as translações verticais e horizontais. Tudo bem?
Ou seja, professor, o senhor está dizendo então que se a gente vai estudar a função cosseno, a gente tem que aplicar aquelas mesmas regrinhas da função seno? Ou seja, como é que se calcula o período? 2π sobre o módulo de C. Como é que se calcula o máximo? Que eu mostrei para vocês. O A menos A mais B. A mais o módulo de B. E o mínimo? A menos o módulo de B. E a imagem da função sempre vai ser o quê? Vai ser o intervalo fechado do mínimo até o máximo. Isso aqui, galera, é para vocês terem estampado na porta do quarto de vocês, ó. Para toda vez que passar, lembrar. Porque isso aqui vai valer tanto para a função seno quanto a função cosseno. Ok? Ó, vou até tirar um print. Eu mesmo vou tirar um print e vou jogar aqui, ó. Porque realmente isso aqui vai fazer a diferença nos exercícios. Ok? O período máximo e o mínimo. Porque se você quiser saber quando é máximo e quando é mínimo, você vai precisar do período. Mas vamos fazer um breve estudo aqui, galera. Vocês sabem me dizer quando é que o seno é máximo? Quando ele é igual a 1. Quando ele é igual a 1. E se ele é igual a 1, esse x é igual a quanto? 90. 90, ou seja, π sobre 2. Só que ele é 1 só em 90, não tem nenhum outro ângulo que ele é 1. K e ao quadrado. Isso, você pode dar quantas voltas você quiser. Então, você bota aqui o nosso famoso 2kπ. Tudo bem? Ó? Então, para você saber quando a função é máxima, na maioria das situações, é isso aqui. Se o b for positivo. Certo? Quando é máximo. E o seno vai ser menos 1 quando? Menos π sobre 2. 3π sobre 2. Ou menos π sobre 2 também pode ser. É menos 1. Pode ser também. Você pode usar essa daqui, ó. Ou essa daqui. Tudo bem, galera? Compreendido aí para descobrir quando é que o seno vai ser máximo? Mínimo, Sim. desculpa. Mínimo. E o cosseno? Quando é que o cosseno é 1? Quando é cosseno de 0 ou de 180 graus, que no caso vai ser π ou 2π, aí você vai fazer aquele troço do K. O cosseno ele vai ser em 0, 2π, 4π, 8π, ou seja, em kπ com k par. Não esqueçam. Então eu posso colocar assim, ó, x igual a 2kπ. Vai estar logo assim, ó, 2kπ. Porque para qualquer k inteiro isso aqui vai funcionar. Entendeu? Por exemplo, se k for 0, 0. Se k for 1, 2π. Se k for 2, 4π. E por aí vai. Então é só isso aqui, ó. E quando é que o cosseno é mínimo? O cosseno é menos 1. E se o cosseno é menos 1, o x é quanto? 180, ou seja, π. E mais 2kπ. Que vai, ó, 180 mais 360, mais 360. Então, eu lembro até que foi a Maria Cristina que tinha falado na aula passada, perguntado quando é, professor, que ele é máximo ou mínimo? Porque isso aqui que está nesse quadro, ó, o que está nesse quadro aqui, só vai me responder 3 daquelas 5 perguntas que eu falei para vocês. Período, o valor máximo, o valor mínimo. Aí, se eu quero saber quando é máximo e quando é mínimo, eu vou usar isso e isso. Aí eu vou colocar aqui também para vocês.
esse e esse. Tudo bem, galera? Alguma dúvida até aqui? Até aí, não. Ok, então vamos fazer aqui 2 exercícios, ó, para vocês verem como é que alguns tipos de problemas que vocês podem ver no livro aí. O primeiro, essa questão 22 aqui, que ela está lá na página 101. Bom, ele diz bem aqui que o cosseno de x é igual a 3m sobre 2 menos 1/3. Mas ele quer saber quais são os valores de m que satisfazem isso. Como é que eu posso determinar esses valores de m que satisfazem? Aí você se pergunta, o cosseno, quais são os valores que podem satisfazer um cosseno? Por exemplo, diga assim, o cosseno ele pode resultar em quais valores reais? Ele pode sair qualquer número real, o resultado? Ele é de 1 a menos 1. Exatamente, ele tem que estar preso, ó, entre 1 e menos 1. Então, quer dizer que 3m sobre 2 menos 1/3 tem que estar preso entre 1 e menos 1. Pronto, aí acabou. Agora é só você determinar o intervalo em que m se encontra. Soma 1/3 em todo mundo, nos 3. Menos 1 mais 1/3 é menos 2/3. Aí, menor ou igual vai ficar, ó, que 3m sobre 2. Menor ou igual que 1 mais 1/3 é 4/3. Multiplica todo mundo por 2 para eliminar esse 2 do denominador. Vai ficar menos 4 sobre 3. Menor ou igual que 3m. Menor ou igual que 8 sobre 3. Agora é só dividir todo mundo por 3. Vai ficar menos 4 sobre 9. Menor ou igual que m. Menor ou igual que 8 sobre 9. Ou seja, galera, isso aqui é meio que um indicativo para dizer o m ele tem que estar nesse intervalo para o cosseno existir. Professor, como é que o senhor garante isso assim, sem uma prova real? Se você quiser uma prova real, meu filho, vem, ó. Aqui, ó. Vou botar aqui de azul. Pega um número que está fora desse intervalo. Alguém me dá um número que está fora desse intervalo aí. Me diga aí um m que está fora desse intervalo, menos 4 sobre 9 e 8 sobre 9. Exato, 1. Então, se eu colocar aqui igual a 1, quanto é que vai ficar? Ó, vai ficar 3 vezes 1 sobre 2 menos 1/3. Que é igual a, o MMCI é 6, né? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 3, 9. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Olha aqui, ó. Vai ficar 7 sobre 6. E eu sei que 7 sobre 6 é maior do que 1. Então, um cosseno não pode ser 7 sobre 6. Não pode ser maior do que 1. Então, viu? O m não satisfez se estiver fora desse intervalo. Entendido aí, jovens? Essa questão 22? Entendido. Ok. Beleza? Não, professor, pera bem aí que eu vou nessa terceira linha. Linha, ó. Primeira linha tá aqui. Segunda linha, você entendeu, né? Entendi. Beleza, foi o que eu fiz. Eu adicionei 1/3 em todo mundo. Ok? Aí ficou dessa forma, na terceira linha. Aí na terceira linha, eu fiz o seguinte, eu multipliquei os 3 por 2 para tirar esse 3m sobre 2. Porque o meu objetivo é isolar o m, ó. Então eu multipliquei todo mundo por 2. Tudo bem, Laura? Ah, tá, entendi. Aí no final, esse 3m, para fugir, sair esse 3m, eu dividi todo mundo por 3. Ó. Ok, Laura? Ok, obrigada. Beleza. Ok. Agora, olha essa questão aqui. É a questão 29, também lá da página 101. Ele diz assim,
Um artigo publicado em um caderno de economia prevê que as exportações de certo país em milhões de dólares no ano de 2020 mais X. Ó. E ele prende o X, ele não diz que X é qualquer número não. Ó. Ele diz que o X vai de 0 a 2020. Então, essa função, o X, ele vai de 2020, que é 2020 mais 0, até 2040. Então, ó, nós vamos trabalhar aqui de 2020 a 2040. Entendem por quê, né? Porque o X vai de 0 a 20. E como o ano é 2020 mais X, então é 2020 mais 0 a 2020 mais 20. A função é essa. Ó. F de X representa o valor das exportações. Ó, o valor das exportações. E o X representa o ano. Perfeito? Então, o valor das exportações está em função do ano, de acordo com uma função cosseno, como vocês veem aí. Então, olha a letra A. O valor das exportações desse país em 2020, quanto é que vão ser? Ei, se eu vou trabalhar com o ano de 2020, o X é igual a quanto? Zero. Exatamente, é só você ver. 2020 mais quanto é igual a 2020? Zero. Então, na letra A, ele quer saber primeiro de 2020. De 2020, como vocês me disseram aí, o X é igual a zero. Então, ele quer saber quanto é o F de zero. F de zero aqui vai ficar quanto? Vai ficar 400 mais 18 vezes o cosseno de 0 vezes π sobre 3, que é zero. Quanto é que vale o cosseno de zero? 1 vezes 18 mais 400. 418 milhões. Que ele diz aí, em milhões de dólares, certo? Beleza, entenderam aí como é que faz um simples cálculo? E 2025? 2025, o X vai ser igual a quanto? 5, né? 5. Então ele quer saber o F de 5. Como é que vai ficar aqui, ó? F de 5 vai ser 400 mais 18 vezes cosseno de 5π sobre 3. Quanto é que vale o cosseno de 5π sobre 3? E aí, quanto é que vale o cosseno? Raiz de 3 sobre 2? Ou eu tô louco? 5π sobre 3, aqui arco. Vai ser 60 vezes 5, que vai ser 300. 300 está em que quadrante? Quarto. Quarto. O cosseno é positivo ou negativo? Negativo. Opa! Positivo. Ah, positivo. Então, mais o cosseno. E quem é o simétrico de 300 lá no primeiro quadrante? 60. 60. Quem é o cosseno de 60? Um meio. O meio. Galera, pelo amor de Deus, vocês não vão chegar até aqui para morrer na praia. Chegar até função para não saber, para morrer em cálculo do cosseno de 5π sobre 3, que foi um assunto lá do capítulo 2. Voltem, se você ainda está com dificuldade, volte e vá verificar, porque você precisa saber calcular seno e cosseno de todos os arcos. Eu tava trocando um seno o tempo todo, minha cabeça tava seno. Aí se eu colocar aqui um meio vezes 18 é 9. 9 mais 400, 409. Quer dizer que em 2025 o número de exportações foi de 409. 2030, o X igual a quanto? 10. X é igual a 10. Então ele quer saber o F de 10.
f de 10 aqui, ó, vai ser 400 mais 18 vezes o cosseno de 10π sobre 3. Aí a pergunta é, quanto é que vale o cosseno de 10π sobre 3? E aí? Vai ser menos um meio. Exatamente, ó. Professor, por quê? Ó, 10π sobre 3 é 2π, se você perceber bem, ó, é o cosseno, porque é 6π mais 4π sobre 3, ó. Então é o cosseno de 2π mais 4π sobre 3. Então isso aqui é a mesma coisa que o cosseno de 4π sobre 3. Que é o cosseno de 120 não, desculpa, é 60 vezes 4, que é 240. Que é menos o cosseno de 60, ou seja, menos 1/2. Então, como eu falei para vocês, é sempre bom saber calcular os cossenos. E seno também. Então, aqui, ó, menos 1/2 vezes 18 dá menos 9. 400 menos 9 dá 391. Perfeito? Ó, 391. Isso responde à letra A. A letra A queria saber o número de exportações em 2020, em 2025 e em 2030. Beleza, está aí. 418, 409 e 391. Agora, a letra B. A letra B quer saber o seguinte. A letra B quer saber quantas vezes entre 2020 e 2040 F atingirá o seu valor mínimo. E qual é esse valor? Primeiro de tudo, vamos responder o qual. O quando é mínimo e o qual o mínimo, o mais fácil sempre é qual o mínimo. Qual é o mínimo dessa função? Bem aí, o mínimo dela. Hein? Qual o mínimo que essa função pode atingir? Quando o cosseno vai ser menos 1. Exatamente. E se o cosseno for menos 1 aqui, quanto é que vai ser esse resultado? R$ 382. Exatamente, 382. Isso já responde uma das perguntas da letra B. Qual é o valor mínimo? Quantas vezes ele vai atingir esse valor mínimo? Aí você vai usar isso aqui, ó. Eu vou tá até aqui no chat, ó. Quando é que o cosseno é mínimo? Quando o cosseno de x é menos 1. Quando x é igual a quanto? Π mais 2 vezes kπ, ó. Ou seja, quando o cosseno de πx sobre 3, quando é que ele vai ser igual a menos 1? Ou seja, quando é que ele vai ser mínimo? Quando πx sobre 3 foi igual, ó, tá bem aqui, ó, a π mais 2 kπ. Π mais 2 kπ. Então, faz o seguinte, percebe que todo mundo está multiplicando π, ó, posso cancelar, ó, π. Multiplica todo mundo por 3, vai ficar x igual a 3 mais 6k, né? Então, vamos lá, x igual a 3 mais 6k. K pode ser igual a 0? Não. Se K for igual a 0, x é quanto? 3. 3. X pode ser igual a 3? Pode. Pode, é 2023. K pode ser menos 1. Não. Não pode, que se K for menos 1, vai ficar menos 3, ó. Não tem menos 3 aqui no x, ó. X tem que ser entre 0 e 20. K é igual a 1. O x significa que é igual a quanto? 9. 9. K é igual a 2. 15. K é igual a 3. 20. 21. Ou 20? 20 não. 21.
Não, 21. 21 pode? Não. Não. X não pode ser igual a 21, né? Então, ó, parou aqui, ó. Então, quer dizer que quantas vezes ele atingirá esse valor mínimo? 3. 3 vezes. Em 2023, em 2029 e em 2035. Entenderam aí, galera? Como achar o mínimo? Quando é mínimo? Sim. Um pouco complicado no começo, mas quanto mais questões você fizer, mais o seu leque de conhecimento vai se expandir, certo? Então, essa questão aqui, ela tem essa ideia bem interessante, perfeito? De que você tem que atribuir, usar isso aqui, ó. Então, esses 3 prints que eu coloquei aqui, tá vendo? Eles vão ser fundamentais para vocês nas questões, principalmente dos testes e dos complementares. Quem tira print dessa tela bem aqui? Agora sim. Cadê meus funcionários? Aí, galera, tem uma pergunta para vocês. Alguém tem alguma dúvida naquelas 2 páginas que eu passei para casa, 94 e a 101? Alguém tem alguma pergunta para fazer dessas 2 páginas? Não? Beleza, então. 17. Ó, o Pedro tá pedindo a 17 aqui. A 17, né? Ó, quem tem um livro aí me acompanha pelo livro. Eu vou voltar aqui. Eu vou usar esse slide aqui, ó. Ignora essa pergunta aqui, tá bom? Ignora ela. Eu vou usar, que eu vou usar essa página em branco aqui. Galera, aí ele está perguntando o seguinte. Ele diz o seguinte. Ele dá uma função que é a senoide original, né? Ó, f de x igual a seno de x. Claro, aqui eu estou usando no caso, ó, isso aqui é a questão 17 da página 94. Então, ó, a função é essa, e ele dá o gráfico. Só que aí, lá quando você estuda o gráfico da função, você vê que o eixo x está em função de π, né? O eixo x está em radiano, né? 3π sobre 2. Nesse gráfico que ele deu aí, o eixo x ele está em números reais mesmo, ó. 1, 2. Você observa que ele dá uma volta completa um pouco depois do 6, que é aproximadamente 6,28, que é 2π. Tudo bem? Aí ele vai perguntar: quais são as raízes em f no intervalo menos 14 e 10? No intervalo, ó, na letra A, ó, nesse intervalo aqui, menos 14 e 10. Vocês sabem o que são raízes de uma função? Alguém sabe me dizer o que são as raízes de uma função? É o valor que vai fazer que ela dê igual a 0. Exatamente, ou seja, são os valores que tornam ela igual a 0. Ó. Ou seja, f de x, que é igual a seno de x, que é igual a 0. Mas quando é que o seno é 0? Quando o x é 0. x0 ou π, ou 2π, ou 3π, ou seja, ele vai ser 0 nesse intervalo aqui, galera. Ó, ele vai ser 0, ó, lembre, x é igual a quanto? K, π. Para todo K inteiro. Lembra que eu falei disso com vocês? Então, é só você ver agora quais são os Ks que tornam esse resultado entre menos 14 e 10. Claro, você tem que saber os múltiplos de π. Quem aqui sabe os múltiplos de π? 3,14, 6,28, aproximadamente, né? Quem vem depois? Deixa eu ver aqui.
3,14 mais 3,14 mais 3,14. Ó, 9,98, 68. Mais 3,14. 12,82. Mais 3,14. 15,96. Esse aqui já tá bom, porque... Pensa comigo. Se K for zero, X é zero. Funciona. Ok? Então, x0 é uma solução. Se K for menos 1, serve, porque vai ficar menos 3,14. Então, x igual a menos π. Se K for menos 2, também serve, porque vai ficar menos 6,28. X, ó, menos 2π. Se K for menos 3, serve, porque tá depois do menos 14. Então, x igual a menos 3π. Agora, se o K for menos 4, vai servir? Se o K for menos 4, menos 1, menos 2, menos 3. Ah, menos 4 está aqui, vai servir. Vai, menos 4 vai ficar 12. Agora, se o x for menos 5, vai ficar menos 15,96, que está abaixo de menos 14, ó. Então, não vai servir o menos 5. Agora, o 1, o 2 e o 3 vão servir, ó, que estão abaixo de 10. Então, x igual a π, x igual a 2π e x igual a 3π. Ou seja, nesse intervalo aí que ele quer, entre menos 14 e 10, quem são as raízes? São essas, ó. 0, menos 4π, menos 3π, menos 2π, menos π, 0π, 2π, 3π. Tudo bem? Ó? Isso aqui, ó, é π. Próximo, claro. Isso aqui é próximo de 2π. Isso aqui é próximo de 3π. Isso aqui é próximo de 4π. E isso aqui é próximo de 5π. Tudo bem, Pedro? Entendeu aí a letra A? Ah, peraí. Ah, eu botei 14 aqui. Desculpa. Aqui não vai mudar o resultado não, mas tá um pouco alterado. Aqui realmente é 3,14 vezes 3 dá 6,42. Exato. Vezes 4 dá 12,56. E vezes 5 dá 15,7. Obrigado aí, viu? Mas tu entendeu aí, né, Pedro? Não vai mudar o resultado não, porque o intervalo ainda continua dentro. Ok? Beleza, a letra B. Determine o valor mínimo de x. Determine x no intervalo 6, 12 para o qual f é mínima. Quando é que essa função é mínima? Essa daqui, ó. É menos 1, né não? O mínimo de f, ó, é igual a menos 1. Então, quando é que essa função vai ser mínima? Quando o seno for menos 1. E o seno é menos 1 quando? Professor, não lembro. Ó, olha o printzinho que o tio mandou aqui, ó. O seno é menos 1. Usa o menos π sobre 2, ó. Ele é bem melhor para trabalhar. Né? Então, x é igual a menos π sobre 2 mais 2k π. Agora, você só vai ter que ir atrás dos valores de k que satisfazem o intervalo 6, 12. Ok? Só vai atrás desse resultado. K igual a 0. Não serve, porque vai ficar menos π sobre 2. K igual a 1. K igual a 1 vai ficar 3π sobre 2. 3π sobre 2 ainda não serve, porque está abaixo de 6. 3π sobre 2, ó, é 9,42, né? Que é 3π dividido por 2. 9,42 dividido por 2 dá 4,71. Então, está fora do intervalo. K igual a 2. Vai ficar 4π
menos π sobre 2. Ou seja, vai ficar quanto? Vai ficar 4 vezes 2, 8. Vai ficar menos 7, né? Ou vai ficar 7π sobre 2, se eu não esteja enganado. Então, isso aqui é próximo de quanto? 7 vezes 3,14 dividido por 2, 10,99. Olha, isso aqui serve. Ok? Isso aqui é uma solução. 7π sobre 2 é uma solução. K igual a 3. K igual a 3 eu acho que vai passar, porque vai subir mais 1π, né? Aqui no caso é só adicionar 6,28, que é 2π. Aí, se você adicionar 6,28 aqui, com certeza vai dar um número maior que 12. Então, a única solução aqui da letra B é 7π sobre 12, sobre 2. Entendeu aí, Pedro? A letra B? Beleza. Olha só, agora a letra C, tu responde ela olhando só para o gráfico. Só olhando para o gráfico. Porque ele pergunta quais os intervalos que fazem f ser crescente no intervalo 0 a 10. Ou seja, ele é crescente de 0 a π sobre 2, de 3π sobre 2 mais π, né? A mais meia volta. Aí vai adicionando até chegar ao 10. Depois do 10 não sobe mais. Depois, antes desse intervalo. Então, se você olhar aí, a letra C, ela vai ser, ele vai ser crescente no intervalo 0π sobre 2, depois ele é decrescente. Depois ele vai ser crescente de 3π sobre 2 até 5π sobre 2. Aí você percebe que depois do 10, até o 10 ele não volta a crescer. Então esses são os dois intervalos. Que essa função é crescente no intervalo 0, 10. Okay? O gráfico aí da figura ajuda você a isso. Até na letra B também isso ajuda, porque ele pergunta quantos valores mínimos tem entre 6 e 12. Se tu olhar aí entre 6 e 12, só existe um valor mínimo no gráfico. E a letra A, ele pergunta quantas raízes tem de menos 14 a 10. É só tu olhar quantas vezes ele tocou o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São essas as soluções. Aqui é porque eu dei as soluções. Mas a questão só quer saber quais. Essas 3 perguntas, Pedro, não precisava fazer o cálculo. Eu fiz para descobrir quem são. A questão só pergunta quantas são. Dá para fazer só olhando o gráfico. Ok? Cadê o print, André? Cadê o print, André? Pressão no André aí, rapaz. Pressão no André. Recebe salário para quê, rapaz? Vamos trabalhar. Bora demitir o André. Sem revolução, gente. Beleza, galera. Então, por hoje é só. A gente vai ficar por aqui.